Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Então, terminamos a civilização romana, no caso específico da República Romana. Ficou mais alguma dúvida, gente? Ou até aqui tudo certo? Ok. Então, vamos seguir aqui para a quarta influência, que é a do período medieval, da Idade Média. E aqui, durante a Idade Média, o que temos, claro, na grande maioria dos casos, são as sociedades baseadas ali no modelo do feudalismo na Europa, né? E, claro, lá aquele modelo do feudalismo, do senhor feudal, dos servos, vassalos, etc., não havia espaço para os ideais do constitucionalismo florescerem. Então, nesse período não houve constitucionalismo. Ficamos um período bem grande aí da nossa história, né, como civilização ocidental, sem a manifestação dos ideais do constitucionalismo, de limite de poder para os governantes e de garantia de direitos básicos para os cidadãos. Então, sendo assim, né, o que temos aqui são manifestações bem pontuais, esparsas, né, espalhadas, e que nem chegam a ser realmente expressões do constitucionalismo. Então, nessa época que ficou marcado aqui, né, é que não houve nessa época manifestações relevantes do constitucionalismo. Então, a gente não vai encontrar na Europa, né, nenhuma manifestação de constitucionalismo, nenhuma sociedade, porque o modelo básico era do feudalismo, os reis da época, né, os impérios estavam bem enfraquecidos, havia uma força gigantesca da Igreja Católica, né, que ali estava muito mais baseada na questão religiosa do que na própria questão democrática ou de governos voltados ali para atender os interesses de cidadãos em geral. Então, nessa época, os ideais foram meio que esquecidos. Então, aí, o que acontece durante a Idade Média é que, em determinados momentos, vão surgindo alguns acordos que vão sendo lembrados aqui pela doutrina. E o mais importante foi esse aqui, né? Que é o exemplo mais usado. O exemplo usado é o da Magna Carta Inglesa, de 1215, que foi um contrato assinado entre a nobreza e o rei João Sem Terra. Então, a Magna Carta, né, ela representou justamente esse acordo que foi feito entre o rei João Sem Terra e os nobres, os donos de terras da época, né, os duques, condes, barões ingleses. O que aconteceu aqui nessa época foi mais ou menos o seguinte, de forma resumida, né? Tínhamos aqui um rei enfraquecido, essa era a época das cruzadas e tudo mais, e naquelas cruzadas os reis iam junto e muitas vezes morriam nas batalhas. E aí, nessas transições, acabavam de vez em quando aparecendo alguns reis um pouco mais enfraquecidos. E um rei enfraquecido, né, um caso desses foi esse aí do rei João Sem Terra. E esse nome dele, claro, não se devia ao movimento dos Sem Terra, isso aí nem existia antes, né? Isso é a questão muito mais recente, é uma realidade muito mais brasileira do que deles. O João Sem Terra aqui aparece com esse nome justamente porque ele tinha poucas terras, porque nessa época ter muitas terras era sinônimo de riqueza. Até hoje, né? Mas naquela época era muito mais. Então, um rei, para ser forte, ele tinha que ter muito patrimônio. E aí ele precisava ter muitas terras. E o João Sem Terra, nesse momento, não tinha tantas terras assim. Então, havia nobres, né? Barões, duques, condes, que tinham muito mais terras do que o João Sem Terra. Isso fazia deles mais fortes do que o próprio rei. Isso fez, então, com que esses nobres se unissem e fossem reivindicar ali, junto ao João Sem Terra, alguns direitos que não eram garantidos na época. E as principais reivindicações dos nobres eram o pagamento de impostos mais justos, né? Porque eles alegavam ali excesso de impostos, então veja que essa reclamação não vem de hoje. E eles também queriam ser julgados na sua própria terra. Então, eles queriam ter aqui o direito da própria terra e tudo mais, como a gente vai ver mais à frente isso com um pouco mais de detalhes. Então, os nobres vão então até o João Sem Terra para reivindicar esses direitos. E ali a negociação é bastante tensa, né? Porque o João Sem Terra se vê
em perigo de perder, né, a coroa e de perder a própria vida, claro. Então, é necessário fazer esse acordo. E aí foi firmado esse contrato que foi assinado entre o João Sem Terra e os nobres, em que o rei se comprometia a garantir esses direitos básicos para os nobres. Mas veja, não era para todo o povo inglês, era para a nobreza, era para poucas pessoas, era para pessoas privilegiadas. Então, não dá para dizer que aqui houve um constitucionalismo com limites de poder para um governante em geral e com direitos garantidos para o povo ou para os cidadãos em geral, porque havia outras pessoas que eram cidadãs nessa época, mas que não tinham terras, que não eram nobres e que não foram contemplados nesse contrato. E não dá para falar que era uma Constituição, como muita gente confunde, né, o nome Magna Carta com Constituição. Não era uma Constituição, porque era um contrato, tinha partes, né? De um lado o rei, do outro lado famílias nobres. Então a Constituição não é feita dessa maneira. A Constituição não tem partes, né? Porque tanto o Estado quanto os cidadãos estão obrigados a segui-la. E aqui não, porque aqui apenas uma pequena parcela da população ia ser beneficiada, né? E aí o rei ia perder poderes em relação a essa pequena parcela da população. Mas ele continuava tendo poderes amplos, né? E sem limites em relação a toda a grande maioria do povo. Então, não era aqui realmente, né, uma manifestação própria do constitucionalismo. Foi uma manifestação pequena que fez lembrar, né, mas não que trouxe de volta esses ideais. E a Magna Carta não é exclusividade dos ingleses, né? Houve outros documentos iguais que apareceram na Itália, né, em regiões onde hoje é a Itália, a Espanha. Então, em outras partes da Europa, quando o rei era fraco, né, que tinha poucas terras e tal, tinha poucos poderes, os nobres se aproveitavam, iam lá e conseguiam alguns direitos. Mas isso durava pouco, né? Porque quando o João Sem Terra morreu, que assumiu um novo rei, já tinha mais poderes e aí a Magna Carta foi esquecida. Mas ela acabou indo e voltando na história inglesa. Ela vai ser, por exemplo, relembrada na Revolução Gloriosa, como a gente vai ver daqui a pouco, e até hoje ela é usada, né? Até hoje a Magna Carta ainda pode ser usada pelos ingleses, né? Como um documento ali a ser respeitado. Então, até hoje está valendo a Magna Carta, mas não é bem uma Constituição. Como a gente já sabe, vocês sabem muito bem, os ingleses não têm Constituição escrita. Então, a Magna Carta não é uma Constituição. Na verdade, ela é um contrato, certo? E por essa razão que a gente não pode dizer que houve constitucionalismo medieval, porque não houve elementos suficientes para que durante a Idade Média aparecessem para, né, de uma forma ampla, os ideais do constitucionalismo. Então, não teve aqui uma fase, né? O máximo que a gente pode extrair são esses documentos, que são, no máximo, ali, contratos assinados entre um rei fraco e nobres mais fortes do que o rei. E só, certo? Então, em relação à Idade Média, é isso, não há muito o que falar, não, né? Aqui, porque realmente os ideais do constitucionalismo não se manifestaram nessa época. Certo, gente? Até aqui alguma dúvida? Ok, beleza. E agora a gente segue para uma quinta influência. Essa não aparece ainda nos livros. Quem sabe no futuro elas vão aparecer, né? Mas tem um artigo, né, que eu vou passar para vocês aí, vou colocar no sistema para vocês darem uma lida. Esse artigo vai ter lá, foi um artigo da revista Nature, então tem lá o original em inglês, vai ter um outro artigo do México, né, que está em espanhol, e tem um artigo brasileiro. Então, quem quiser aí exercitar, né, os idiomas, que souber ler em inglês e espanhol vai poder ler, e quem ainda não souber vai poder ler em português, que o conteúdo está bem parecido. Então, vai ter lá as 3 opções de leitura, inglês, espanhol e português para vocês. Vou deixar depois no sistema para vocês essa leitura desses artigos, mostrando essa história que é bem interessante e é nossa, né, do nosso continente, da América, né, e principalmente da América Latina. Então, a gente vai ver aqui essa quinta influência da fase antiga do constitucionalismo, que é localizada na Mesoamérica, né, ali na América Central, né, que é a República de Tlaxcalã.
Aqui está o mapa, né, da época, ali dos anos, né, do século XVI, foi a época em que os espanhóis chegaram até o México, né, invadiram essa região. Aqui está a cidade mais conhecida, né, o Império Azteca era o mais conhecido, então está aqui Tenochtitlán, que era a capital do Império Azteca, hoje é a cidade do México, né, que foi construída em cima de Tenochtitlán. E aqui do lado, vizinho, né, em roxo, estava o território que nos interessa, que é Tlaxcala, né, que era aí a civilização, né, de Tlaxcala, a República de Tlaxcalã, que vai ser aqui o mais importante para a gente, né? E a República de Tlaxcalã, ela era a rival do Império Azteca, né? Inclusive, isso reflete até hoje na história mexicana, porque o pessoal, o povo de Tlaxcalã, né, os Tlaxcala, são considerados traidores, porque na guerra contra os astecas, os espanhóis se aliaram com o povo de Tlaxcalã para poder invadir o Império Azteca e invadir a capital Tenochtitlán. Então, os descendentes dessa civilização são considerados até hoje como traidores no México. Então, há um problema sério social ainda, que vem dessa época ainda do século XVI. Então, aqui está mais ou menos a estrutura, né, da época, o núcleo do Império Azteca, que era aqui Tenochtitlán, Tlaxcala, que era a parte rival, né, que tinha esse território aqui, mais outros dois, mais ao norte e mais ao sul, outros estados e estados aliados como Teotitlã. Então, aqui, a República de Tlaxcalã ela vai aparecer, né, entre os séculos 13 e 16, né, um período ali de 300 e poucos anos, em que vai aparecer e vai surgir esse modelo republicano. Um modelo bem diferente e bem interessante. Essa civilização e esse modelo republicano foram descobertos agora há pouco. Apesar de que havia vários relatos desses modelos adotados ali nas cartas, né, que foram escritas por padres e por outros exploradores da época, né, no século XVI, mas isso só foi realmente comprovado cientificamente alguns anos atrás, quando realmente saiu esse artigo na revista Nature, em que mostrou, né, com escavações arqueológicas, que realmente havia um modelo republicano nessa civilização. E era um modelo em que apareceram os ideais do constitucionalismo, bem ou mal apareceram. E eram civilizações muito mais avançadas do que a europeia, né? A gente acabou de ver aí a Idade Média que não andou quase nada na Europa, enquanto isso aqui na América tínhamos civilizações super avançadas como os astecas e também um modelo político bastante avançado, muito mais avançado do que o dos europeus, que era o da República de Tlaxcala. Vamos ver então em que consistia esse modelo e de que maneira o constitucionalismo apareceu aí. Então, como eu disse, né, a República de Tlaxcalã era a cidade-estado rival do Império Azteca, ali pelos séculos 13 a 16. Houve muitas guerras entre eles, né, mas eles sempre ali resistindo, e acaba que, no final, né, por conta dessa rivalidade entre eles, eles acharam que os espanhóis iam ser aliados ali importantes para que eles pudessem invadir o Império Azteca e tomar conta, né, daquele território, mas acaba que os espanhóis tinham segundas intenções, e aí depois que invadem os astecas, vão trair os Tlaxcala e vão dominá-los também. Dominam toda aquela região ali, né? E vão dizimando as populações. Mas falando do modelo de república que foi adotado em Tlaxcala, como é que isso ocorreu? Bom, segundo os estudos que apareceram mais recentemente, o modelo deles era exercido por 4 conselheiros das 4 capitais da República. Então, a República deles tinha 4 cidades que eram consideradas capitais. Em cada uma delas tinha um conselheiro, que era um chefe, né, de administração, de governo, e eles, então, exerciam o governo da República, né, juntos. Então, havia 4 conselheiros que exerciam esse poder. Além do governo, né, da função de governo administrativa, havia um órgão que era chamado de Senado, ou era equiparado ao Senado. E nesse Senado havia 100 membros, 100 pessoas que exerciam o poder. E eles eram escolhidos entre os cidadãos da cidade que haviam participado da guerra e que eram submetidos a um duro processo composto por 2 fases. Então, para ser senador, né, em Tlaxcala, era preciso que essas pessoas tivessem ido para a guerra. Então, primeiro ia-se para a guerra, se a pessoa sobrevivesse, conseguisse voltar, aí ela podia postular esse cargo, né? Ela podia se candidatar lá para ser senador, né? E aí também falando no caso de homens, não há notícia de mulheres, ainda não se chegou
a esse ponto aqui de se descobrir se havia senadoras. Então, eram só senadores, eram homens. Então, os homens iam para a guerra, voltavam vivos, então, voltando vivos, podiam pleitear esse cargo, podiam tentar ser senadores, se houvesse vaga, claro. E aí, para que isso acontecesse, eles tinham que passar por um processo, né? E esse processo de seleção, ele era composto por duas fases, que vocês vão ver que eram fases bem complicadas, né? Que, se fossem aplicadas nos dias de hoje, os senadores teriam muito mais trabalho para chegar ao poder, né? Se é que iam chegar lá. Então, essas duas fases eram as fases que levariam, então, a esse senador a praticar o seu, né, a exercer lá o poder nesse órgão que era um órgão de auxílio para o governo, para os conselheiros. Então, aqui o que é que a gente tem? A gente tem aqui, na verdade, essas duas fases. Essas duas fases foram descritas por alguns padres espanhóis, né, jesuítas, que foram para essa região ali no início do século XVI, e aí eles escreveram cartas, e essas cartas, então, depois foram recuperadas e vão relatando como é que era feita a escolha desses candidatos a senador. Então, a gente vai ver como é que funcionava aqui, fase por fase, né, como é que era feita essa escolha pelo povo. Então, a primeira fase, como é que ela era? Nessa primeira fase, o candidato ao cargo público teria que ficar de pé em uma praça, nu, apoiando-se contra os socos e chutes. A multidão rugia, pulsando ao seu redor como um coração batendo. As pessoas pelas quais o candidato tinha arriscado sua vida na guerra lançavam golpes e insultos, vindos de todas as direções. O candidato respirava profundamente. Formado como um guerreiro, sabia que tinha que manter a calma para chegar à fase seguinte da sua candidatura. Então, essa era a primeira fase, né? Então, o candidato ia ficar lá numa praça, né? Tirava a roupa dele, ficava nu, e lá os cidadãos, né? O povo em geral ia, né, lá para bater nele, para meter socos e chutes. E aí a multidão fazia esse movimento ali sincronizado. Essas pessoas eram as mesmas pelas quais esse candidato tinha arriscado a sua vida lá na guerra, e eles vão ali lançando golpes e insultos de toda forma, iam provocando ele. E ele tinha que resistir a tudo isso. E tinha que sobreviver, claro. Depois de apanhar tanto, né, teria que, no final disso, sobreviver para poder seguir adiante. Aquele que conseguisse sobreviver a tudo isso poderia passar para a segunda fase. E na segunda fase, né, passada essa primeira parte, tinha outra prova de fogo, né? Quem passava a segunda fase devia permanecer até 2 anos num templo, onde, sob a instrução dos sacerdotes, aprendiam o código moral e legal da cidade, ainda que em todo momento eram objeto de contínuos flagelos, passavam fome e sofriam diversas formas de tortura para demonstrarem que eram aptos a governar. Ao superar esta fase, o cidadão já estava apto a fazer parte do Senado na cidade de Tlaxcala. Então, nessa segunda fase, era uma fase de conhecimento, de contemplação, mas não só disso, né? Então, o candidato que ia para a segunda fase ia ter que ficar lá 2 anos se preparando para ser senador num templo. Os sacerdotes iam orientando ele. Lá ele aprendeu o código moral, o código legal da cidade, ou seja, as leis que regiam a república, mas isso não impedia que ele continuasse sendo torturado. Então, ia passando ali por fome, ia sofrendo flagelos e ia sendo torturado de diversas formas, até demonstrar que era apto a governar. Passou os 2 anos no templo, sobreviveu a tudo isso, aí sim, finalmente, ele estaria apto a ser considerado senador. E poderia fazer parte lá daquele conselho dos 100 membros, né, daquele órgão composto por 100 membros. E assim, então, era a República de Tlaxcala, né? Tinha essa divisão de poderes. Esse processo todo violento, né, aparentemente violento e nitidamente violento, era para mostrar ao futuro senador que ele tinha que cumprir aquelas funções pensando no seu povo, né? E que se o povo já tinha feito aquilo durante esse processo, se ele saísse da linha, com certeza sofreria muito mais, né, com a revolta do povo. Então, havia em toda essa questão de violência e tudo mais o cunho da garantia dos direitos gerais, né, para o povo, e também o lembrete para que essa pessoa e essas pessoas, né, para que elas lembrassem sempre que tinham limite nos seus poderes, não podiam exercer os poderes sem limites.
E do ponto de vista arqueológico, como vocês vão ler no artigo, né, fica bem claro que havia uma certa questão de igualdade, né? Primeiro que o Senado, o prédio do Senado era fora da cidade, não estava dentro, e havia uma composição dentro da cidade bem organizada, em que as casas eram muito parecidas. Então, havia uma ideia de igualdade, porque não era porque as pessoas estavam, né, no cargo do Senado, eram senadores ou eram conselheiros, que eles tinham casas melhores, palácios. Não, a ideia era de ter ali casas bem parecidas, tanto do povo em geral, dos plebeus, quanto daqueles que estavam exercendo funções de governo. Então, havia um quê de república mesmo, de governo do povo, nessa época. E isso no século XIII, no século XIV, enquanto a Europa estava fechada nos feudos, Tlaxcalã estava aberta com a sua república e resistindo aos ataques dos astecas, que eram um império, né, que seguiu o modelo do Estado antigo. Então, era outra exceção, porque dentro do México, né, do território que hoje é o México, Tlaxcalã aparece como exceção, porque os astecas e os outros povos eram impérios e tinham aquelas características de Estado antigo, Estado politeísta, né, teocrático, enquanto que a República de Tlaxcalã tinha um modelo de governo diferente, apesar de ter essas, né, nuances violentas, aí nada sutis, mas se a gente for parar para lembrar como era Roma, como era a Grécia Antiga, não é muito diferente. Né? Então, não dá para dizer, são selvagens. E os romanos eram civilizados. Né? E o caso lá do Júlio César, né, do Brutus e de todos que foram lá esfaqueá-lo, apunhalá-lo lá no Senado, como é que fica? Então, selvageria por selvageria, isso tinha na Europa, tinha em todo lugar. Né? Nessa época, sim. Então, não se pode dizer só que, mas não era uma civilização igual. Era. Inclusive, era mais avançada do que a dos europeus. Né? Só quebrando esse mito de que tudo que é bom vem lá da Europa ou dos Estados Unidos. Aqui teve também, né, muita coisa, né? Só que a gente não vai conseguir saber da história toda, porque essas populações foram dizimadas pelos europeus quando invadiram aqui o nosso continente. Né? E a gente nem sabe muito sobre a história dos nossos povos brasileiros originários, porque a morte aqui dos povos foi, né, os assassinatos, os massacres foram ainda maiores. Então, a gente nem vai saber muito, só com pesquisas muito aprofundadas para saber sobre a história dos povos indígenas mais antigos da nossa história brasileira. Né? Então, o que pode recuperar, a gente vai recuperando e vai passando aqui as informações. Então, essa era a República de Tlaxcalã. Essa foi a República de Tlaxcalã, que acabou, né, ali no século XVI. Os espanhóis acabaram com a República, colonizaram, né, o México, mas até hoje os descendentes ainda seguem lá nessa mesma região. E, como eu falei, existe um estigma sobre eles, já que eles apoiaram os espanhóis. Né? A composição da população do México é majoritariamente dos descendentes de astecas. Então, lógico que essa rivalidade até hoje existe lá, e o povo de Tlaxcalã é visto até hoje como traidor, apesar de que eles têm direitos iguais, são mexicanos e tudo mais, mas ainda há esse estigma sobre o povo de Tlaxcalã por conta desses episódios, dessas guerras, e do fato de que o povo de Tlaxcalã apoiou, né, o governo, esses governantes apoiaram os espanhóis no início da invasão, mas também foram tão vítimas quanto os astecas e os outros povos. Certo, gente? Então, aí, essa foi a quinta influência, né? E aí a gente encerra a primeira fase, né, do constitucionalismo, a fase antiga, com essas 5 influências, né, seguindo lá a linha do tempo que eu tinha mostrado para vocês. Alguma dúvida? Beleza. Então vamos passar de fase, vamos para a segunda fase do constitucionalismo agora, né? Então, a gente sai daquela fase do constitucionalismo antigo, em que tudo era mais exceção, eram casos excepcionais, pontuais, que iam aparecendo em um momento ali, em outro momento acolá. Agora a gente chega para uma segunda fase muito mais forte para o constitucionalismo, em que ele vai passar agora de exceção à regra nesses países que vão adotando esse modelo. Então, a fase do constitucionalismo moderno, nessa segunda fase, ela é mais estreita, né? Ela não é tão ampla quanto o antigo, que levou milênios. Agora a gente vai para alguns séculos. Né?
E aí, nessa segunda fase, o que vamos ter como principal característica aqui é que o constitucionalismo foi influenciado pelas revoluções liberais, né? E essas revoluções transformam o movimento constitucionalista na regra padrão de cada país que vai adotando ele, né? Então, o ponto marcante aqui é que, nessa segunda fase, o constitucionalismo vai deixando de ser exceção para passar a ser a regra, certo? E nessa segunda fase também, a gente vai começar a identificar, em alguns lugares, o surgimento da fase moderna, junto com o surgimento de uma constituição para o país, o que não houve lá na fase antiga, né? Porque eu não falei de constituição para nenhuma daquelas civilizações. Mas aqui vão começar a aparecer documentos, né? E também constituições para garantir por escrito, né, que os ideais do constitucionalismo serão respeitados pelos governantes, principalmente, para que, por outro lado, os direitos dos cidadãos, do povo, sejam respeitados. Tá. Então, nessa fase moderna, o que a gente vai ter aqui são esses 4 movimentos, esses 4 momentos aí importantes. Começando pela Revolução Gloriosa, né, que foi ali em 1688, ou seja, no século XVII, isso na Inglaterra, né, no Reino Unido. Então, vamos voltar a falar do Reino Unido aqui. Mais para frente um pouquinho, a gente vai ter a independência das 13 colônias norte-americanas, que a gente conhece como independência dos Estados Unidos, né, que acontece já no século XVIII, 1776. Depois a Revolução Francesa, que é o movimento mais conhecido aqui, que aconteceu em 1789, também no século XVIII. E, finalmente, vai aparecer o Brasil, né? Que não apareceu ainda, nem existia lá naquelas épocas, então só vai poder aparecer por aqui. E aí, já no Brasil republicano, em 1889, ou seja, já no século XIX, é que vai aparecer aqui o constitucionalismo, já na fase moderna, porque a gente não passou pela fase antiga, né? Então, esses 4 momentos aqui vão ser fundamentais, né? O caso do Brasil, para nós, né? Para o mundo, esses 3 aqui, que são os que eu vou me concentrar mais, né? Para falar mais deles, certo? Então, aqui está traçada a nossa linha do tempo para a segunda fase, a fase do constitucionalismo moderno. Então, vamos começar aqui pela primeira influência, né? Que é a do Reino Unido, a da Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa vai, e aqui vocês vão perceber, né, também vai ter influências políticas, vai ter influências filosóficas, e aí são esses fatores, né, essa soma de fatores que vai levar a essas revoluções e a essas mudanças nesses países que vão fazer com que surjam os ideais do constitucionalismo, certo? Então, aqui a gente começa falando sobre essas figuras, né, ou essa figura aqui. Do ponto de vista filosófico, quem vai trazer as bases para o constitucionalismo do Reino Unido é John Locke, esse cidadão aqui, né, que está nessa foto, nessa imagem. Então, John Locke vai ser o responsável por firmar as bases do que será depois a Revolução Gloriosa e do que virá a ser, então, o Reino Unido, né, atual. Então, o John Locke tem essa influência marcante para a história do Reino Unido, para a política do Reino Unido, para a filosofia e para o constitucionalismo. A obra principal que vai levar essa influência toda é o segundo tratado sobre o governo, né? Essa aqui que está no original do Two Treatises of Government, do John Locke. E aí vale lembrar de outra coisa, né? Que outro fator que, né, é preciso ser lembrado do John Locke. O John Locke foi um dos responsáveis, era um dos acionistas da Royal African Company, a Companhia Real Africana, que foi uma das maiores companhias de venda de escravos da história. O John Locke foi um dos grandes defensores da escravidão, né? E ganhou muito dinheiro com isso. Então, apesar dele ser um liberal, né, ele estava ali defendendo sempre a escravidão. E tinha interesse próprio porque ganhava muito dinheiro com isso. Então, vale lembrar essa outra parte da história do John Locke, né, que foi um dos grandes defensores da escravidão no mundo. E foi um dos acionistas dessa, que era a maior companhia de venda de escravos da época. Então, Locke foi o responsável, né, diante dessa sua história aí da breve biografia,
o Locke foi o responsável pela fundamentação do constitucionalismo britânico do Reino Unido. E quais foram as bases aqui, né? Na ideia da supremacia, na ideia do segundo tratado sobre o governo, o John Locke vai firmar as bases da chamada supremacia do parlamento. O John Locke começa o livro, né, o segundo tratado sobre o governo, traçando, né, a diferença de poderes. Ele vai mostrando, né, que o modelo de monarquia absolutista que o Reino Unido adotava não era bom o suficiente, tinha vários problemas, que precisava ser ajustado. E para isso era preciso, então, haver uma separação de poderes, em que, nessa separação de poderes, houvesse um poder que servisse de freio, né, para a monarquia e que fosse ali a representação do povo em geral, ou a representação, né, das pessoas que, de um lado ali eram as mais importantes, os nobres, mas também que houvesse uma representação de plebeus. Então, o John Locke vai criando essa base para o parlamento ser, né, o poder legislativo, ser o poder mais alto aqui do Reino Unido, desse país. Então, no caso deles, há uma separação de poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, mas uma separação diferente da nossa, porque há um poder aqui que vale mais do que os outros. Enquanto que lá no Montesquieu, como a gente vai rever isso depois, a ideia era de que os poderes são independentes, são harmônicos, né, são iguais. Mas aqui não, aqui tem que haver um poder superior, um poder que é maior do que os outros. E esse poder foi escolhido pelo Locke para ser o parlamento, porque ele seria o poder que representaria o povo, então ele seria um poder que poderia fazer frente ao rei, né, à monarquia. Então, o parlamento é o poder mais importante para os ingleses. Por isso que há a ideia da supremacia do parlamento. Então, quem cria essa ideia é o Locke. A ideia de monarquia parlamentarista ela vai aparecer depois, né? Não é com o John Locke, né? O do parlamentarismo, primeiro-ministro, isso não é uma ideia que aparece logo na Revolução Gloriosa, não. Isso vai aparecer com o tempo, né? Mas hoje é o modelo deles, né? A monarquia tem lá a rainha Elizabeth II, mas tem sempre o primeiro-ministro, que hoje é o Boris Johnson, né? Então tem sempre a figura ali do primeiro-ministro que vai governando, né? Tem funções de chefe de governo, como a gente já viu, e a rainha que tem a função de chefe de Estado. Então, a base para isso, né, começa com o Locke. E aí vamos ter, né, na Revolução Gloriosa, primeiro, o fato, né, que leva à Revolução Gloriosa foi um século, né, o século XVII, muito conturbado, muito turbulento, né? Houve golpe de Estado, né? Nessa época a Inglaterra passou a ser até na metade do século XVII uma república, né? A República de Cromwell. Cromwell foi quem deu o golpe, né? Tirou o rei do poder, assumiu, só que depois ele vai ser vítima do próprio golpe, ele vai ser assassinado e aí sai do poder, volta à monarquia. Então, é um período muito conturbado na história da Inglaterra. E aí chega-se ali, próximo a 1688, morre o rei. E aí o que vai acontecer é que vai se buscar o sucessor. Só que como esse rei não deixou sucessores, o seu sucessor mais próximo vai ser o rei da Holanda, o Guilherme de Orange. E aí, então, vai ter que se trazer o Guilherme de Orange para ser o rei da Holanda e da Inglaterra. E os ingleses não queriam perder a sua identidade, eles não queriam fazer parte da Holanda. Então, aí aparece a ideia da Revolução Gloriosa para se estabelecer limites de poder para o rei que vai assumir. Então, o Guilherme de Orange vai poder assumir, mas não vai ter poderes absolutos, porque os ingleses querem manter a Inglaterra separada da Holanda, né? Diferente do que aconteceu aqui quando houve um momento em que Portugal e Espanha ficaram ali, né? Portugal ficou sem um rei e o rei da Espanha passou a ser o rei de Espanha e Portugal. Os ingleses não queriam isso, né? Eles queriam manter essa divisão, Inglaterra, o Reino Unido e Holanda. E para isso, então, tinham que estabelecer limites. E aí esses limites foram colocados. O Guilherme de Orange podia ser o chefe de governo, mas o chefe de Estado, perdão, mas a chefia de governo ia ficar com o parlamento. Era o parlamento que deveria governar ou deveria colocar freios, colocar limites para o poder do rei. E assim foi feito. E quando o Guilherme de Orange deixou o poder, quando surge um novo sucessor, né, um rei realmente inglês, aí as coisas vão se organizando melhor no pós-Revolução Gloriosa. E aí a Revolução Gloriosa gera essa limitação para o rei,
e gera também a Declaração de Direitos, porque os ingleses não têm Constituição, então o que vai acontecer é que temos aqui uma Declaração de Direitos, a chamada The Bill of Rights. Depois a gente vai ver melhor essa declaração, né? Se vocês não virem comigo, vão ver com a professora no próximo semestre. E aí vamos ter, então, o The Bill of Rights, a Declaração de Direitos, que vai conceder direitos básicos ao povo britânico. A Declaração de Direitos inglesa ela vai usar como base a Magna Carta, né? Vai acrescentar mais direitos, claro, né? E vai organizá-los melhor, né? Esses direitos, vai estabelecer uma religião oficial, porque há um rompimento, né? Da religião própria dos ingleses com a Igreja Católica, então eles criam a religião anglicana, né? Então vai ter uma religião oficial, e vai ter outras garantias, e inclusive vai estar lá na Declaração de Direitos a garantia de supremacia do parlamento. Então está tudo bem delimitado lá. Então não é uma Constituição, é só uma Declaração de Direitos, é como se fosse o nosso, digamos, o artigo 5º da Constituição nossa, né? Então não chega a ser uma Constituição, porque eles não têm até hoje, mas é uma declaração. É como se fosse ali, né, o artigo 5º da Constituição nossa, lá aplicado aos ingleses. Claro que com suas devidas diferenças, né? E aí, então, esse modelo dos ingleses, né, foi esse criado lá em 1688, ainda no século XVII. E até hoje, esse é o modelo que prevalece, né? Não houve grandes mudanças. Teve a inclusão da figura do primeiro-ministro, das eleições e tal, mas não houve grandes mudanças. O que houve de mudança aqui, mais recente, foram esses 3 elementos, né? Essas 3 mudanças, que elas acabaram sendo influenciadas pela necessidade do Reino Unido entrar na União Europeia, no começo, e depois na necessidade de sair, porque hoje o Reino Unido já não faz mais parte da União Europeia. E aí, para o Reino Unido entrar na União Europeia, foi preciso fazer 2 mudanças. Primeiro, a aprovação do Human Rights Act, ou seja, a Lei de Direitos Humanos, que isso foi aprovado em 1988. Todo país da Europa continental tem uma Constituição e tem na sua Constituição uma parte referente aos direitos humanos. O Reino Unido tem a Declaração de Direitos, mas isso não bastava, né? A União Europeia queria mais, queria que fosse aprovada uma lei específica sobre direitos humanos. E assim foi feito, e aí foi aprovada a Lei de Direitos Humanos em 1998, especificando e atualizando os direitos que estavam lá na declaração da época da Revolução Gloriosa. E em 2005, houve essa reforma, né, curiosamente chamada de reforma constitucional sem ter Constituição, né? E essa reforma criou a Corte Constitucional Britânica. Por quê? No Reino Unido, a composição do judiciário era diferente da nossa. Então, tinha lá os tribunais locais e tudo mais, mas não tinha uma Suprema Corte, porque quem decidia as questões mais importantes do país eram os lordes, porque lá no parlamento tem Câmara dos Lordes, né, que é a dos nobres, e Câmara dos Comuns, que é a dos plebeus. E aí os lordes acumulavam a função de aprovar leis e também de julgar as questões mais importantes. Só que essa estrutura não é igual à do resto da Europa. Então era preciso separar realmente os poderes e criar uma Suprema Corte. E aí essa lei de 2005 cria a Corte Constitucional Britânica. E, finalmente, vem o Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, que ainda não sabemos, né, das consequências, ainda estão acontecendo. Então, temos que ficar acompanhando para ver em que isso vai resultar, né? Bom, gente, falta menos de 1 minuto aqui para acabar a aula. Então, a gente vai encerrando por aqui, né? Terça vai ser feriado, então a gente volta na quinta-feira, a nossa programação normal. Bom fim de semana para vocês. Aproveitem o fim de semana para, né, descansar um pouco, estudar se for possível, e aí a gente vai para nossa aula de novo na próxima quinta. Tchau, tchau.